Fala, guerreiros! Chegamos então ao 7º episódio de A Casa de Ashur, e a série tá entrando de vez em uma fase ali mais sombria e mais violenta, com mortes e acontecimentos mais relevantes. Esse episódio mostra que todo erro cobra um preço, e como eu disse no episódio anterior, as próximas quedas seriam bem grandes, mesmo que nesse episódio tenham morrido 2 homens bem pequenininhos. Então, vamos lá para a análise. E o que aconteceu nesse episódio? O episódio já começa ali lidando com o impacto da morte do Opter. Ashur e Corlys descobrem o ocorrido, e aqui e durante o episódio vem a confirmação. Não teve um plano secreto, não teve uma manipulação genial do Ashur por trás disso. Ele realmente falou demais para Próculos. E até mais tarde ali na conversa com Cornélia, dá para perceber mais claramente de que não foi um plano de Ashur, quando Ashur percebe o seu próprio erro. E isso aqui muda bastante a leitura que eu tinha feito do episódio anterior, porque como eu disse na análise anterior, eu ainda acho que isso aqui foi um erro grande da série. Um personagem tão astuto quanto o Ashur cometer um deslize desse é bem estranho, ainda mais agora que ele é mais experiente e dono de um Ludus. Mas o que acontece? Eu também lembrei que na série original, o Ashur sempre teve esse defeito. Ele fala demais quando se sente muito confiante, e geralmente depois de uma conquista, sendo que foi exatamente isso que levou ele à sua morte na série original, quando ele revelou lá seus planos a Lucrécia e acabou caindo em um plano de Elite Lucrécia que o fez ser eliminado. Nós forjaremos um novo, meu amor, como marido e mulher, e juntos nos elevaremos como nobres da casa de Ashur. Outro exemplo disso é quando Batiatus tira ele do Ludus para residir lá na vila, e ele faz o mesmo que fez com Próculos, mas com Crixus. Dominus finalmente decidiu remover você da companhia dos homens? E bem removido. Eu recebi ótimos aposentos na vila, para servir como mão direita do nosso mestre. A mão que ele usa para limpar o rabo. Então, mesmo não sendo o caminho ali que eu escolheria, porque o personagem ele tem que evoluir, pelo menos foi coerente com o antigo Ashur. Essa característica dele ainda permanece. E bom, Próculos ali por sua vez tentou encobrir o assassinato, plantando provas que apontam para os Cilícios, o que mostra que ele também sabe jogar, ainda que de uma forma mais simples. E com a morte do Opter, o acordo obviamente não se concretiza e as posses dele vão para leilão. O Ashur tenta ali recorrer a Cornélia, inclusive é nessa conversa que fica definitivo que não foi um plano de Ashur a morte do Opter. Ele mesmo se lembra ali no meio do diálogo de que ele havia contado para o Próculos. Então a série mostra aqui que mesmo sendo bem inteligente, o Ashur erra e erra feio. E Cornélia, por sua vez, percebe o desprezo que Messia sente por Ashur e começa ali pouco a pouco a estar puxando Messia para o seu lado, claramente guardando essa carta para o futuro caso ela precise. Ela também sabe muito bem jogar esse jogo. Tem um momento ali que ela menciona que César já se encontrou com Pompeu, deixando claro que essa trama política entre Crassus, Pompeu e César continua avançando. E aqui, galera, mais um parêntese aqui interessante sobre essa personagem. Na história real, Cornélia morreu cerca de 2 anos após o fim da Guerra de Espartacus. E nesse meio tempo, ela ainda tem a Júlia, que foi a única filha de Júlio César. E como a série se passa poucos meses após a derrota de Espartacus, pode ser que esses 2 eventos sejam abordados em temporadas futuras: a gravidez de Cornélia e a sua morte. E curiosamente, a atriz que interpreta Cornélia, Jamie Slater, é esposa de Steven Denai, o criador da série. Esse foi um detalhe que me pegou até de surpresa. Um pouco depois tem uma cena ali que o Ashur toma um ópio que Cornélia deu pra ele e ele fica bem chapadão. Eu achei esse momento aqui bem engraçado. E sob o efeito da droga, ele começa a elogiar Ilara, até pedindo ali que ela o chame pelo seu nome e não mais por Dominus, o que imediatamente me lembrou da relação entre Crassus e Core na série original. Sim, Dominus. Eu não fiz a pergunta como mestre, mas sim como homem. E quero a resposta como tal. Sim. Marcos.
Só que logo depois o Ashur começa a enxergar Viridia no rosto de Ilara, deixando claro ali o quanto ele tá emocionalmente ligado pelas duas. E isso aqui eu acho que vai ser bem importante, porque a própria Ilara já demonstrou que joga contra qualquer um que represente uma certa ameaça à sua união com Ashur. Então esse detalhe aqui tá plantando algo que pode ser perigoso. No futuro, essa relação entre Ashur, Viridia e Ilara tem tudo para se tornar um grande ponto de conflito na trama. E bom, durante todo o episódio nós vemos Corlys lidando com o luto. Ele até descobre que foi Ashur o responsável indireto pelo erro que levou à morte do Opter e fica até revoltado, mas ele não direciona a sua vingança contra o Ashur. O que eu achei até ok, porque claramente o Ashur demonstra que foi um erro e não algo intencional. E no leilão, Corlys flagra Sátigos usando um pingente que pertencia a Opter e caramba galera, que atitude extremamente burra, hein? Convenhamos. Ficar andando por aí com um pingente do Opter, com todos sabendo que Sátigos pega as coisas de quem mata e todo mundo procurando quem foi que matou o Opter, caramba. Mas ok, o Sátigos nunca foi apresentado como alguém inteligente na trama, e isso por fim acaba entregando o envolvimento do Próculos. E sobre a Aquilea, ela retorna ali aos treinos e conquista o respeito dos gladiadores, e isso faz sentido, não achei forçado, porque na lógica do Ludus, a vitória dela na luta principal traz prestígio, dinheiro e oportunidades para todo mundo. Foi o mesmo respeito que Spartacus ganhou quando derrotou Teócules. Ela enfrenta Tarquon e perde, principalmente ali por causa da sua mão, que ainda tá machucada, o que eu achei mais uma referência com Spartacus e Crixus, essa relação entre Tarquon e Aquilea, quando Crixus retorna machucado, encara Spartacus, que era o campeão naquele momento, e é derrotado. Só que a grande virada acontece depois, quando ela aceita lutar no estilo Pomaclos, usando ali a lança e um escudo pequeno, estilo que ela já dominava antes de ser gladiadora, e sendo também o único estilo possível com sua mão machucada. E esse aqui, galera, é o mesmo estilo de Barca, por exemplo, o que faz bastante sentido, já que foi mostrado no episódio anterior que ela pertencia a uma tribo e utilizava a lança com bastante habilidade, bem similar à história do Barca. E a série explica até bem do porquê ela evitava essa arma mesmo sendo bem habilidosa, que é aquele trauma de ter matado sem querer aquela menina, que provavelmente é sua irmã. E esse cuidado do roteiro eu achei bem importante porque prepara o terreno para um eventual crescimento rápido da Aquilea. Ela não vai estar aprendendo do nada, vai estar voltando às origens que ela conhece tão bem. Bom, e no fim, o episódio ainda entrega um bom momento de virada. A Kossuth aborda Próculos e parece conspirar contra o Ashur. Confesso que fui até surpreendido, porque eu realmente achei que a Kossuth estava tramando contra o Ashur, mas não, eu estava errado. Tudo isso fazia parte do plano de Ashur e Kossuth para estar emboscando Próculos. Bom, e quando o Ashur chega na arena, inicialmente a gente é até levado a acreditar que ele tá indo sozinho para a morte. E essa tensão aqui funciona até muito bem. Só que quando os homens de Ashur aparecem, o plano é revelado. Só um detalhe aqui para a atuação do Nick Tauber, que eu achei muito boa. Ele tá realmente conseguindo transitar muito bem entre vulnerabilidade, arrogância e frieza. Então, uma ótima atuação dele. E aqui, galera, a intenção do Ashur era realmente matar o Próculos. Tanto que Ashur diz em um momento que Próculos prometeu que se fosse agir contra o Ashur, ele mesmo faria isso. Então Ashur contava com isso e iria matar Próculos ali mesmo. Mas enfim, antes de toda a batalha acontecer, Corlys chega, movido por vingança, e muda o curso dos acontecimentos. Depois disso, temos uma das sequências mais violentas da temporada até agora. Corlys, depois de derrotar 3 homens com facilidade, enfrenta os irmãos Ferox e mesmo mais velho, sua experiência fala bem mais alto. Aqui, até pela idade do ator, não foi a luta mais bem coreografada da série, mas as mortes são muito brutais e impactantes, do jeito que a série original sempre soube fazer e do jeito que a gente gosta, né? E galera, depois de tudo que a gente viu nesse episódio e nos outros anteriores, eu fico imaginando quão lendário Corlys foi como gladiador, pela forma como ele luta, pela experiência, pelo respeito que ele tem dos romanos e principalmente por ter conquistado a liberdade, que era algo bem raro mesmo. Então eu diria que o nível dele como gladiador no auge poderia ser próximo até de Gannicus. Inclusive, quando eu vejo ele, eu até lembro num Gannicus mais envelhecido. E como eu gostaria de ver um episódio spin-off ou pelo menos alguns flashbacks sobre o passado de Corlys como gladiador. Seria bem interessante. Mas enfim, no final sobra apenas Sátigos. Corlys deixa ele vivo propositalmente para estar levando a mensagem a Próculos. E como já era esperado, depois do episódio 5, as mortes começam a acontecer.
Então, o que eu destaco de positivo nesse episódio? Primeiro é que o Ashur falha, mas pelo menos ele continua fiel ao personagem da série original. Não é tanto um ponto positivo, é mais um ok. Corlys tem um dos melhores momentos da temporada. Muito bom personagem, muito bom ator. Tivemos mais uma boa evolução da Aquilea, sem estar forçando ali um protagonismo. Pode ver que a série tá indo bem lentamente construindo ela. Galera, a gente já tá no episódio 7 e a Aquilea continua apanhando, o que mostra que a série tá indo com bastante calma com ela. A violência é bem impactante e bem dosada, o que é uma característica da série original, então é um ponto positivo. E a série está conseguindo equilibrar muito bem a ação, a intriga, drama, humor, isso sem travar a narrativa. Ou seja, a história está caminhando mesmo tendo todos esses elementos. E como ponto negativo, eu acho que esse erro do Ashur poderia ser mais bem construído, de uma forma ali um pouco mais elegante, digamos assim. Eu ainda achei bem fraco que justamente o Ashur, um personagem tão astuto, tenha sido tão descuidado a ponto de entregar essa informação para o Próculos. Ele já fez isso anteriormente, mas poxa, depois de tudo isso, era para o personagem ter evoluído nesse quesito. E outro ponto também é o Sátiro ser descuidado demais andando com aquele pingente. E eu realmente achei isso muito conveniente para a trama. Foi colocado ali realmente só para eles descobrirem logo quem foi. Mas enfim, esses dois pontos não estragaram o episódio. Então, o episódio 7 mostra que o Ashur errou e pagou o preço, mas continua sendo uma das mentes mais perigosas desse tabuleiro. A série acerta que ao mostrar que qualquer deslize pode ser fatal. E agora, com Corlys em busca de vingança, a Aquilea ali em reconstrução e o jogo político entre César, Crassus e Pompeu avançando, mesmo que fora de cena, a temporada já entrou ali na sua fase decisiva. Vamos ver o que vai acontecer nos 3 episódios finais. E bom, então é isso, guerreiros. Comente aí o que você tá achando da série até o momento. Deixa o like se curtiu a análise e se inscreva para não perder as próximas. Valeu, guerreiros. Até a próxima.